um epitélio atrófico. Por quê? Porque o componente que está aí trabalhando para aumentar em quantidade é qual tecido? O conjuntivo. Então, o que é que acontece? Quando o conjuntivo aumenta e faz hiperplasia de tecido conjuntivo com presença dessas fibras, a gente pode observar, então, que o epitélio tenta se acomodar, perdendo suas digitalizações ou suas penetrâncias nesse conjuntivo, ele ficando quase que plano e atrófico. Então, uma das características do fibroma é que, com o aumento da massa de tecido conjuntivo, esse epitélio, como que ele se recua, ele restringe, ele tenta se adaptar, perdendo um pouco suas digitações, tornando-se atrófico. Então, é um epitélio atrófico, pavimentoso estratificado, mas ele realmente se reduz de tamanho, porque o componente que está aí aumentando é o tecido conjuntivo. Então, o epitélio está atrófico. Diferente do papiloma. No papiloma, o que é que a gente observava que estava proliferando? Era o conjuntivo ou o epitélio? Era o epitélio. Então, a gente observava aquelas digitações bem evidentes, com presença de acanthose, com presença de hiperqueratina ou paraqueratina, e um conjuntivo extremamente reduzido. Aqui é o inverso. Uma outra coisa a considerar é que a gente vê um aumento considerável de fibras colágenas, que é uma característica dos fibromas. Então, você observa aqui, ó, que essa massa tende a se misturar com o tecido mais frouxo, com o tecido mais denso, formando uma verdadeira trama de colágenos. Então, aqui nós temos tecido conjuntivo denso, abaixo do epitélio tecido conjuntivo mais frouxo, eventualmente presença de vasos ingurgitados, mas aqui a gente vê uma produção evidente de colágeno. Então, a gente tem aqui, ó, o epitélio atrófico, um tecido conjuntivo mais denso, formando fibras, e daí essa coloração dele mais rósea, e aquele mais frouxamente organizado, porque a tendência é exatamente se mostrar dessa forma. Tudo isso aqui seria vaso, é colágeno. Por quê? Porque qual é a principal fibra do tecido conjuntivo? Colágeno. E a segunda? Fibras reticulares e fibras elásticas. A principal é o colágeno. E aí, então, no fibroma, que é um tumor benigno de produção do tecido conjuntivo, como característica a gente tem isso aí. E clinicamente, professor, o que é que a gente vai ter? A coloração da cor da mucosa. Por quê? Porque o epitélio tornou-se atrófico. E aí possibilita uma imagem de uma coloração rosa. Se essa mucosa é de um paciente que tem marrom na sua gengiva, esse fibroma provavelmente se apresenta com a coloração daquela gengiva. Pessoas da raça negra ou pessoas melanodermas que apresentem gengivas em vez de rosas mais acastanhadas, o fibroma tende a apresentar